Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos amigos e irmãos. Vamos juntos nessa alegria que nos une, a alegria que vem do céu, pois é fruto do Espírito Santo. E aqui estamos dando continuidade à leitura do livro Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira de São Paulo. Nós, Igreja Apostólica Rios da Graça, somos associados à videira, somos vinha, e estamos aqui para trazer clareza ao teu coração, aos valores e princípios bíblicos, daquilo que Deus ama. E tudo que Deus ama devemos amar, e o que Deus odeia devemos também odiar. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E Deus ama salvar almas, então devemos amar salvar almas. Estamos no 15º dia de jejum e oração por almas e por alvos específicos de oração. Então, não esmoreça. Sabe, é igual uma competição, quando aquele atleta está na reta final, os últimos 100 metros, de repente ele manteve a primeira posição e nos últimos 100 metros perde o fôlego. E aquele que estava em segundo, em terceiro, guardou fôlego para o fim e recupera a primeira posição e ganha a medalha. Parece injusto? Não, uma estratégia. Talvez você jejuou e orou e chega na reta final, começa a desanimar no jejum e falha na oração. Não pode. É agora que você busca esse poder no Senhor e seja firme no seu propósito, na sua oração, nessa alma que você vai ganhar para o reino de Deus. Não esmoreça no seu propósito. Só faltam 7 dias. Só 7 dias. Aliás, 6 dias, né? Só faltam 6 dias para esse grande encerramento dessa campanha de jejum e oração por essas almas preciosas, não é? E pelos alvos de oração que você também anotou. Nós vamos chegar agora já à terceira parte do livro, o Restituindo Aqui e Agora. Espero que você, participando da leitura e gostando, não esquece de dar o seu curtir, fazer o teu comentário aí, tá bom, queridos? Porque cada curtir seu no YouTube, ele vai entregar para mais 5 pessoas. Então, 20 curtidas são 100 pessoas que vão receber esse vídeo. Percebe como é uma forma de evangelizar? Então não esquece de dar o teu joia, tá bom? Vamos lá, fazendo a leitura aqui da introdução da terceira parte. Queridos, na primeira parte do livro, vimos que para uma vida crescente e prevalecente nessa terra e eternidade afora, precisamos ser restituídos em todas as condições que Deus fez desde o início da nossa criação. Na segunda parte do livro, dissertamos sobre a segunda parte da preparação divina para com o ser humano, que foi lhe mostrar o estilo de vida divino. O homem precisava notar que a vida como Deus vive é melhor do que a vida que ele vivia de forma independente. O estilo de vida plural é infinitamente mais vitorioso do que a vida independente. Nessa terceira parte, falaremos da restituição das coisas que precisamos aqui e agora, diante da guerra espiritual no terreno do inimigo, que vivemos no dia a dia. A nossa visão precisa estar sempre focada na eternidade, não é verdade? E em nosso galardão. O problema é que ainda estamos aqui e precisamos restituir toda a perda das coisas que são importantes para nós nesse tempo presente. Como disse Moisés, não podemos deixar uma única unha para o diabo, né? que é nossa por direito. Né? Adquirimos por direito na cruz do Calvário com nosso Senhor. Êxodo 10, 26. Afinal, custou caro ao Senhor nos dar tudo de volta do que nos foi roubado desde o Éden. Opa, pernilongo aqui. Ai, quem sabe faz ao vivo. Queridos, é assim. Tudo que foi roubado, nós temos o direito de sermos restituídos. Na cruz do Calvário, o Senhor nos dá esse direito. Jesus pagou a nossa dívida. E após morrer e ressuscitar por nós, ele fez um depósito milionário e é fiador de nossas bênçãos. Além de pagar a dívida, depois fez um depósito trilionário na conta de cada um para você viver e reinar com ele em vida e depois na eternidade. Então existem direitos que você tem que tomar posse como filho amado e justificado. Vamos lá então? A restituição correta da imagem de Deus. Capítulo 15. A restituição correta da imagem de Deus. Olha o Salmos 23, todo mundo gosta, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos lá? Nessa poderosa e doce nova vida que o Senhor me deu, a primeira e mais importante escolha da minha e da sua vida é escolher acreditar em Deus.
ainda que tenhamos eternidade em Cristo Jesus, podemos caminhar em derrota. Podemos caminhar em derrota se continuarmos não acreditando no poder, no caráter e bondade divina. E pasmem, tem muita gente por aí, ainda que sejam filhos, continuam não crendo na palavra de Deus. Entende o que eu estou dizendo aqui? Porque depende da pessoa. Tá? Então, a pessoa entende que ela tem esse direito de ter essa vida plena em Cristo, então ela toma posse. Mas se para ela está tudo bem também, está salva. Percebe? Mas, uma vez que você tem consciência do seu direito como filho, você tem que requerer esse direito. E é no reino espiritual. Na parte 2 desse livro, eu abordei que acreditar no Pai e na casa dele é fundamental para aprendermos a viver a vida plural que Deus vive. Isso tem implicações eternas. Agora quero abordar que não acreditar em Deus implica em não abraçarmos as nossas conquistas no aqui e no agora, tão importantes para a nossa alegria, ainda que estejamos aqui. Veja que a vida de Adão e Eva era completamente diferente até o dia que entrou dúvida sobre Deus na mente deles. Ô, gente, foi um choque, né? Foi um choque. Você já parou para pensar? A comunhão que Adão e Eva tinham com o Pai? Que privilégio, não é? E de repente deixou de ter aquele diálogo diário. Sabe, é como a leitura desse livro diariamente, é um devocional. A sua oração diária antes de sair de casa, você se sentir confortável com o Espírito Santo. E de repente você não ter mais essa fé, você sentir que tem um bloqueio, um céu de bronze sobre você, você se sentir tão sozinho. Foi duro para Adão, foi duro para Eva. Percebe? Então, nós temos que acreditar no poder da palavra, no Pai, no Filho e no Espírito Santo e pedir essa restituição daquilo que foi roubado de nós. A restituição começa justamente no lugar onde fomos derrotados. Deus sempre volta para nos dar vitória onde tivemos derrota. O ser humano caiu quando desconfiou de Deus no Jardim do Éden. O ser humano caiu quando desconfiou de Deus no Jardim do Éden. Será que é bem assim? Será que vai morrer mesmo? Será que eu vou ser igual a Deus? Entrou a dúvida. O ser humano então caiu lá. É justamente aí que começa a restituição, depois de recebermos novamente a liberdade que Deus nos deu quando nos criou. Muito forte isso, né? Veja que a vida de Adão e Eva era completamente diferente até o dia que entrou dúvida neles. Entrou dúvida sobre Deus na mente deles. Enquanto acreditavam, tinham alegria, tinham comunhão, presença, desfrute, prosperidade, por aí vai. Depois da dúvida, tudo foi por água abaixo. E não é diferente nos dias de hoje. Você crê pela fé. E a fé, com obras, ela mostra a sua crença. Mas se você não tem mais a fé, está desacreditado, não é verdade? Devido às circunstâncias, devido ao que você está vendo, ao que você está ouvindo, então você está diminuindo, né, esse poder de Deus. E deixa de acreditar. Para você, então, sabe, você está morno, vamos dizer assim. Não vai acontecer nada, né? A fé que agrada a Deus é uma fé viva. Você crê que Ele é poderoso para trazer à existência, através da fé, qualquer coisa, não é? Você não pode perder a esperança e a fé. Não tenho nenhuma dúvida em te afirmar que a restituição da visão correta de Deus é a restituição mais importante da nossa vida, pois as outras só restituem à medida que essa visão se amplia. Alguém pode afirmar que acredita em Deus. Perguntar para todo mundo, ele vai falar. É ou não é? Morador de rua, quem está lá encarcerado, quem está seu vizinho, qualquer um, quem está cometendo atrocidade. Ah, não, eu acredito em Deus sim. Oh, existe Deus sim. Pois é aí, né? E com certeza, em certa medida, acredita mesmo. Até porque, se não acreditasse, jamais estaria lendo esse livro. No entanto, a nossa crença em Deus precisa ser 100%. Todo o nosso tempo nessa terra é justamente para chegarmos ao patamar de não termos dúvida de alguma sobre o amor de Deus, o seu poder e sua poderosa graça no tocante a nós, os seus filhos. Ah, isso aqui pega muita gente, né? Porque muita gente não vive esse amor de filho. Muita gente tem medo de Deus. Muita gente tem Deus assim como um ser distante. Desconhece quem é Deus para você. Percebe? Então, quando você sabe a sua identidade como filho, e você tem o direito a ter o desfrute como filho, então você tem um relacionamento de filho e pai, pai e filho. Você prospera. Percebe? Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem no tempo da lei, se esforçando para fazer de tudo para agradar a Deus, sendo que nunca vai agradar. Porque assim, na lei, ou você obedece toda ela, porque se você errar um ponto, errou tudo. Então, está tudo perdido. Percebe, meu querido? É isso que eu quero que você entenda. Se você é de Cristo, se você foi resgatado por Jesus no Calvário, você é filho. Você não tem mais que viver se esforçando, porque Ele fez todo o esforço para chegar até você. Ele morreu na cruz por você.
Ele te justificou com sangue, e quando você chega diante de Deus, você chega com o sangue dele. Você chega com um representante perfeito, que é Jesus, nosso advogado justo. Percebe? Então muitas pessoas não têm noção disso e vivem uma vida oprimida. Dizem que creem em Deus, mas uma vida pobre, miserável, sem espiritualidade, sem fé, sem certeza do amanhã abençoado. Percebe? E muitas vezes com dúvida onde vai morar a eternidade ainda. Por quê? Vivem debaixo da lei, vivem debaixo de regras, vivem debaixo, não é verdade, de couraças, de correntes humanas, religiosidade. Essa pessoa não está como um filho livre que Jesus venha torná-la. Percebe isso? Agora, então, essa pessoa não prospera. Agora, toda vez que sentimos que Deus nos abandonou, é porque ainda não acreditamos nele, não é? Afinal, ele disse que jamais nos abandonaria. Hebreus 13, versículo 5. Sempre que dizemos que Deus não nos ouve, é porque ainda falta muito para acreditarmos nele, pois, como Pai, o todo amoroso, não ouviria seus próprios filhos. Enquanto pensarmos que Deus demora em nos atender, isso significa que não somos prioridade para Deus. E ele só nos atenderá quando não tiver outra coisa mais importante para fazer. Percebe? Então, quando não se tem uma harmonia, quando você não faz parte da família de Deus, você não se sente parte, você não se sente irmão de Jesus, você não se sente com o Pai e o Espírito Santo cuidando de você 24 horas, você vai estar cheio de dúvidas sobre Deus. E a dúvida é tudo que o diabo quer. Todos esses pensamentos que temos sobre Deus só prosperam em nossas cabeças porque ainda não temos uma visão correta de Deus. E sem essa visão correta, a restituição das outras coisas ficam aguardando a ser concretizada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Avalie a sua própria vida e veja que onde você é vencedor é justamente a área que você crê que Deus agiu a seu favor. Por outro lado, onde você tem dúvida, se Deus está te ajudando, você não conquista. É a mente. Lembra da viúva endividada? Com seus 2 filhos iam ser levados como escrava, essa mulher, o que seria o futuro dela? Já não tinha pai, já não tinha marido, os filhos sendo levados. Qual que seria o final dela? Prostituição? Porque naquela época não tinha o que fazer, né? Ou o pai cuidava, ou o marido cuidava, ou se prostituía para sobreviver. Então, quando ela foi até o profeta abriu os olhos dela para a fé, percebe? Então ela passou a acreditar em Deus. Ela não acreditava. Quem era Deus para aquela viúva? Ninguém. Aí ela chega até o profeta Eliseu acendeu dentro dela a certeza de que Deus existe. O que a senhora tem na sua casa? Ah, não tenho nada. Tem, acho que tem. Tem um pouquinho de azeite. Esse azeite representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje mora aqui dentro de mim e mora dentro de você. Como que pode desprezar a presença do próprio Deus dentro de nós? Que privilégio. Você já parou para pensar que ele mora aqui, mora aí em todos os filhos ao mesmo tempo? Mas muitas pessoas desprezam. A viúva desprezou aquele pouco de azeite. E foi aquele azeite que o Espírito Santo fez multiplicar e que tirou ela da crise. Porque ela creu. Ela tinha certeza que ia acontecer um milagre. O que mudou? Foi a cabeça dela. Então muda a sua cabeça. Você tem um pai no céu, um pai amoroso. Você é filho, amado e justificado. Para de viver debaixo de regras de religiosidade que homens colocam. Líderes que querem te escravizar para você servir mais um homem do que a Deus. Aí você não conhece a Deus, aí você sofre. Você vive sofrendo. Sempre querendo provar para Deus que você é bom. Ninguém é bom. Só o Pai é bom. Jesus fez essa bondade no nosso lugar. Percebe? E você sempre quer provar que é bom, você vai tropeçar. E tropeçando você vai se sentir culpado. Aí o diabo vem em cima de você, te culpando. E você se sente mal com isso. E nunca vai estar bom. Agora, seja filho, um filho amado. A grande questão é, por que Deus agiria em uma área e não agiria na outra? Por que Deus te abençoaria em uma questão e não abençoaria em outra? Deus tem pesos e medidas diferentes? Se assim o fosse, ele não seria confiável. Como confiar em alguém que, dependendo do contexto, muda seus princípios e valores? Com certeza, isso não representa o caráter do nosso Deus. Enquanto durar essa visão, a restituição das outras coisas fica cada dia mais distante. Deixe-me ajudar você, te dando alguns motivos para conhecer mais o Senhor e, consequentemente, confiar ainda mais nele. Porque se você confia em Deus, o resto vai acontecer, querido. Percebe? Tudo vai acontecer, em todas as áreas. Porque você não duvida. Você tem um pai que você confia, você não tem medo. É teu pai amoroso que te justificou, te amou, te salvou. Vamos lá. 5 razões para crer em Deus. Vamos lá? Primeira, ele é Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. Seria muita petulância uma criação do próprio Deus se achar na posição de duvidar do seu Criador. Se não pudéssemos acreditar em Deus, em quem acreditaríamos? Já pensou?
Então, quando você duvida da existência de Deus, você é uma criatura. Você está duvidando do Criador, é triste. Você tem que crer de todo o seu coração. Segunda, vamos nos casar com Ele. Como vamos viver com alguém toda a eternidade se não confiamos nessa pessoa? Percebe? Se é difícil um casamento sem confiança aqui na Terra, imagine um casamento eterno. Você vai casar com Jesus. Então, qual a dúvida que Ele existe? Qual a dúvida que Ele tem poder para te abençoar? Terceira, a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ó, é a palavra boa, perfeita e agradável. Será que eu vou achar algo superior a isso? Não vai achar. Nada é superior à palavra de Deus. A palavra é o próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Percebe? Talvez eu queira viver um patamar inferior ao que Deus me propõe. Mas, segundo o apóstolo Paulo, isso seria uma imensa insensatez. Efésios, capítulo 5, verso 17. Quarta razão para crer em Deus. Vamos lá? Deus mesmo vela para que sua palavra faça aquilo para o qual foi designada. Não há palavra de Deus que caia por terra. Percebe? Então, é melhor acreditarmos nela, pois ela irá acontecer. Isaías 55:11. É a palavra, você crê nela. Deus vela por ela. E a quinta razão para você crer no Senhor. Deus prova o seu amor por mim e por você através da obra do Calvário, onde seu filho morreu no meu e no seu lugar. Será que podemos duvidar daquele que fez tudo isso por nós? Ele abriu mão da sua glória para nos tirar do império das trevas, sofrendo em nosso lugar aquilo que estava destinado a nós. Romanos 5, versículo 8. A grande obra do Calvário. A grande obra do Calvário. Jesus se fez pecado no meio no seu lugar. Ele fez justiça por mim e por você. Me justificou, te justificou. Então, quando chegamos a Deus, chegamos com o nosso representante, que é Jesus. O nosso representante anterior era Adão, uma natureza pecaminosa. Agora, a nossa natureza é cristocêntrica. Jesus nos purificou de todo o pecado. Então, chegamos a Deus com clareza, sem vergonha. Somos filhos. Não temos vergonha de se achegar ao Pai, nem medo. Não temos vergonha de conversar, de ter um relacionamento com essa família divina abençoada. Percebe? Então, amados, abre teus olhos. Abre teus olhos. Das biografias descritas na Bíblia, há 3 que me chamam muita atenção, pois são histórias de grandes vencedores. Mas, se você observar as 3 histórias, verá que o segredo deles foi exatamente conhecer o Senhor como Ele verdadeiramente é. Muito bem, a primeira biografia deles foi Moisés. Inspira muito a mim o momento em que Deus diz a Moisés que não iria com ele para Canaã, mas mandaria um anjo que faria tudo o que fosse necessário para que eles conquistassem a terra prometida. Moisés respondeu a Deus que se a presença dele não fosse e não estivesse com ele, ele não sairia daquele lugar onde se encontrava. Êxodo, capítulo 33, verso 1 a 3, e o versículo 12 a 23. Interessante isso, né? Ah, um anjo vai fazer de tudo? Então, beleza, Deus, vai um anjo. Não, Moisés não, ele quis a presença. Eu só quero tua presença hoje. Percebe? Pessoas correndo atrás das coisas e nunca tem as coisas, nunca está satisfeito, porque falta o dono das coisas, de todas as coisas no coração. Irmão, que inversão de valores nos dias de hoje. Como a igreja tem sido banalizada, a igreja do Senhor. Valoriza a sua alma, valoriza a tua salvação e a salvação do próximo. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Gente, vamos continuar aqui, ó. E ele disse mais. Além de querer a presença junto, queria também que seus olhos naturais pudessem contemplar fisicamente Deus. Queria ver o Senhor em toda a sua glória divina. Isso foi um pedido de Moisés, né, gente? Eu fico pensando que Moisés queria mais, já que Deus falava com ele diariamente, como nós conversamos com qualquer pessoa. Tão somente ele não viu o rosto de Deus. Ele conheceu o poder de Deus de tal forma como ninguém nessa terra. Deus o fez vencedor como poucos, mas Moisés queria ver a Deus de forma correta e completa. Esse desejo de Moisés tem que servir para nos ensinar algo. Essa fome de conhecer o Senhor completamente, penso que estava no centro da sua vitoriosa e poderosa vida cristã. Ter o desejo do Senhor, né, gente? Ter o desejo de Jesus, de aprender com o Senhor, de ser cheio do Senhor. Outro personagem foi Davi. Eu coloquei o Salmo 23 no início deste capítulo, justamente para você ver que um homem, como eu e você, tinha uma visão muito gloriosa do Senhor. Ele conhecia Deus infinitamente mais do que eu e você, basta ler o que ele escreveu sobre o Senhor. Que visão gloriosa, poderosa, majestosa que Davi tinha do Senhor. Novamente, penso que essa visão divina, correta, estava no centro da vida prevalecente que Davi teve nessa terra. Percebe? Que diferença tem Davi, Moisés e eu? E você? Nenhuma. Deus não tem filhos prediletos. É a mente.
é buscar realmente quem é o Senhor, é confiar quem é o Senhor, não duvidar de quem é o Senhor. Percebe? Davi tinha certeza, Moisés tinha certeza, e você hoje, em Jesus Cristo, tem que ter essa certeza. Você não pode viver na dúvida de que Deus existe. Você entende? Você não pode viver na dúvida de que será que eu sou filho? Hoje é filho, amanhã não é? Que negócio doido é esse? Essa dúvida está tirando você do desfrute de ser um filho amado. Vamos lá. Por fim, quero mencionar o apóstolo Paulo. Meu Deus, como esse homem conhecia o Senhor. Ele afirma expressamente que largou tudo justamente porque conheceu o Senhor como ele verdadeiramente é. Depois disso, o restante da vida dele não tinha mais sentido ou beleza alguma, porque ele viu a verdadeira e perfeita beleza, que é o nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11. E ele disse mais, que vivia em função de conhecer ainda mais o Senhor. Observando a vida destes homens, eu quero reafirmar que essa visão e fome por conhecer corretamente a Deus estava no centro da grande vida e ministério deles nessa terra. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor deseja para mim? Às vezes você nunca falou isso com Deus. Você quer conhecer a Deus, mas Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, mas você não o conhece. Você já fez essa pergunta? Senhor, o que te agrada? Qual ministério que o Senhor quer que eu execute para o Senhor? Como o Senhor quer que eu ganhe almas? Como o Senhor quer que eu favoreça ganhar almas? Está na hora de você ter esse diálogo. Davi sabia da missão, Moisés sabia, o apóstolo Paulo sabia, eu e você temos que saber. Por ver as experiências desses três grandes referenciais, eu te digo que eu quero o que eles queriam, pois esse desejo fez deles homens dos quais o mundo não é digno. Eu quero estar nesse barco, glória a Deus. Esse é o ano da restituição, então peça a Deus que te dê uma visão correta dele, para aumentar a sua fé. Quero te dizer que Deus quer se revelar ainda mais ao ser humano. O problema é que ele só faz isso para aqueles que o desejam, com toda a sua alma e com toda a sua força. E aí, o que vai ser, meu irmão? Vamos desejar a Deus de toda a força? Vamos querer conhecê-lo ainda mais? Peça para ele se materializar, peça para ele aparecer, peça para ele te dar um sinal. Conheça a Deus de todo o seu coração, conheça o teu Pai. Você é filho. Sabe, gente, eu falo isso direto. Por mais amigo que Davi era, Moisés, relacionamento, eles não eram filhos. Você nunca viu Davi chamar Deus de pai. Você nunca viu Moisés chamar Deus de pai. Percebe? Já eu e você somos muito privilegiados. Como que você vai desconhecer a presença desse pai? Como que você hoje pode dizer e ter dúvida da presença de Deus, sendo que você é um filho adotado com tanto amor por ele? Percebe, queridos? Vamos lá para a gente orar? A leitura foi um pouco extensa, né? Declare por escrito o quanto você confia em Deus. Escreve aí. Escreve na sua folha aí o quanto você confia em Deus. Escreva essas palavras para poder ler em toda e qualquer situação que você passe, seja tribulação, seja de celebração. Amém? Vamos orar pelos seus alvos e por essa alma preciosa que nós estamos aí orando? Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado. Estamos fazendo a leitura aqui do capítulo 15. Restituição, ó Pai, daquilo que foi roubado. Meu Deus, quantas pessoas acompanharam a leitura e estão em dúvidas, ó meu Deus, da restituição de quem é o Senhor para a vida dela. Quantas pessoas não te conhecem como um pai? Quantas pessoas têm um relacionamento distante com o Senhor? Têm medo do Senhor? Foram prejudicadas por ministérios que pregam somente a lei, o medo, as ameaças. Ah, não fez isso, é maldito. Fez isso, é bendito. Quantas coisas erradas, meu Senhor. Jesus, anulando o que o Senhor fez no Calvário, o Senhor arrancou toda a maldição e trouxe a bênção para aqueles que confiam em Ti. Então traga clareza, querido Espírito Santo, essa vida que te busca, essa vida que te deseja. Nós estamos orando e jejuando 21 dias por essas almas. Salva essas almas que estamos orando, Senhor. E estes alvos de cura, alvos de libertação, alvos, ó meu Deus, de conquista, de prosperidade. Senhor, restitui aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado, aquilo que foi tirado. Restitui esses valores de quem é o Senhor, de quem é a alma dessa pessoa, do valor que ela tem para Ti. Restitui esses valores para que depois ela possa usufruir como filho das bênçãos que o Senhor tem para a vida dela. Ó Deus, em o nome de Jesus, que o Teu poder, que o Teu querido Espírito Santo nos dê clareza do amor que o Senhor tem por nós, do quanto o Senhor é fiel e existe e cuida de cada um de nós. Bendito e engrandecido seja o Teu santo nome, desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Acabamos aqui a leitura desse capítulo 15. Não esquece de dar o teu joia,
Cada joia que você dá, o YouTube entrega para 5 pessoas. Já pensou? Se 20 pessoas dão joia, são 100 pessoas que vão receber esse vídeo e serão edificadas. É uma forma de evangelismo, não é verdade? Então que Deus te abençoe, faça teu comentário, compartilha no grupo de amigos e familiares. Obrigado pelo teu carinho. Deus abençoe.